viram alguém usando um implante? Com licença. Tudo bom? Pode. Pode, por favor. Tudo bem? Desculpa, atrás. Imagina. Tudo bem, não sou ninguém. Bom, então, implante coclear, também a gente estava falando quais as formas agora de cuidar da perda auditiva. A gente já falou o que é a perda auditiva, e o principal que a gente falou é que quando a gente tem uma perda auditiva que não é tratada, aumenta a probabilidade de demência, de ter algum déficit cognitivo, né? Alguma alteração cognitiva. E aí a gente estava falando que o tratamento é com o uso de aparelho, tá? Implante coclear. Não sei se vocês já viram, mas às vezes a pessoa fica... Já viram? Alguém com um aparelho aqui, né? Às vezes aqui. O que acontece? Quando é usado o implante coclear? São em casos mais severos, que o aparelho não resolve mais, tá? E aí também são casos específicos, não são todas as pessoas que podem usar implante coclear. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com uma alteração auditiva e aí só em adulto vai querer usar um implante, não vai adiantar. Por quê? Porque o cérebro já não vai ter aquela modificação que a gente estava falando, tá? Mas o implante coclear, eles colocam os eletrodozinhos na cóclea. Então, é como qualquer outro implante, né? Que a gente substitui o órgão, eles substituem também o órgão auditivo. Terapia auditiva. O que é terapia auditiva, gente? O uso do aparelho já é uma terapia auditiva, tá? Então, quando a gente prescreve um aparelho auditivo, como que funciona? Não é só a pessoa comprar o aparelho e vai embora para casa, que nem os óculos, por exemplo. Não. O aparelho, ele existe toda uma adaptação, ele existe um acompanhamento, tá? Por isso que é sempre com uma fonoaudióloga, tá? Então, o atendimento é sempre vinculado a um profissional de saúde, a uma fonoaudióloga, que vai fazer uma terapia. Assim, psicólogo, né? Assim como qualquer outro, o uso do aparelho também é uma relação terapeuta-paciente, tá? Então, a terapia consiste nisso. E tem pessoas que já têm o processamento auditivo, então o cérebro, né, já está tão alterado, o processamento está alterado, que a gente encaminha para uma terapia, um treinamento auditivo para melhorar um pouco esse processamento também, a parte do cérebro também, tá? Então, só um minutinho, pessoal. O ar tá muito forte. Não, tá bom. Melhorou. Eu levantei a capinha, tá? Seu ar, Para mim, tá bom. vocês me ajudam. Só porque eu tentei levantar e ele melhorou. Imagina. Então, gente, ó, adaptação ao ambiente com estratégia de comunicação, o que é isso? Vamos supor, uma pessoa colocou o aparelho auditivo, mas ela já está com bastante prejuízo, né, em relação à parte da audição. Então, ela vai ter uma melhora, mas vai voltar a ser como antes? Não vai voltar. Então, a gente tem que ter estratégias também de comunicação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está aqui e a pessoa está atrás dela querendo falar, o que a gente orienta? Qual é a estratégia? A pessoa primeiro chamar o nome, e aí eu, com perda auditiva, que já estou com o meu processamento auditivo alterado, eu vou olhar para essa pessoa. Ou seja, eu vou ter uma atenção auditiva. E aí eu vou compreender melhor. Tá? Então, essas pequenas adaptações também fazem parte do processo de tratamento da perda auditiva, tá? Então, 9 entre 10 pessoas com perda auditiva leve a moderada ainda não usam aparelhos auditivos. Isso não é só no Brasil, tá? No Brasil, a gente tem um número maior do que outros países, nos Estados Unidos, na Europa, mas muitas pessoas não tratam a perda auditiva leve. Se não tem importância. Não, eu estou explicando as pessoas, quando eu tiver com mais dificuldade, aí... E aí entra no que a gente falou de quando tiver mais dificuldade, o cérebro já vai ter modificado mais, a compreensão que ele vai ter não vai ser a mesma do que lá atrás, mesmo com o uso de aparelho auditivo. Tá? Se eu estou te ouvindo perfeitamente. Isso, o teu agudo, o teu sim, grave. é a minha
projeção da voz também. E, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma perda auditiva, mas não quer dizer que ela não vai ouvir em ambiente silencioso, né? Ou então que vai ter uma dificuldade em relação à fala, ela pode ter outras questões, mas mesmo se ela tem uma perda auditiva leve, está tendo modificação no cérebro e daqui a pouco vai prejudicar, vai ter uma dificuldade de compreensão. A nossa função, conforme a gente vai envelhecendo, é um processo natural a gente ir perdendo, tá? O uso do aparelho, ele não vai fazer com que a gente não perca a audição, né? Então, vamos supor, tem uma perda muito leve, vou colocar o aparelho, então isso quer dizer que a minha perda nunca vai piorar. Não é assim que funciona, tá? Mas o que acontece? O uso desse aparelho vai ajudar a estabilizar a perda, sim. Principalmente porque a gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o cérebro. Quando a gente coloca o aparelho, a gente está devolvendo para esse cérebro o estímulo que ele não estava mais ouvindo. Então, a gente está falando para ele assim, ó, olha, eu estou te dando um som, você não queria um som? Não tem mais motivo para ficar mudando, tá? Então, é mais ou menos isso. Uma pergunta. Pode falar. Minha esposa que veio para aqui, mas ela está com não pode. Ela perdeu uma vez a audição só de um lado. Então, quando ela sentava no carro comigo, eu dirigindo o caso, ela ouvia bem, mas do lado direito não. Perdeu a audição praticamente mais do lado direito. E por que ocorre de um lado só isso? Podem ter várias causas de audição, né? E também existe a surdez súbita, que a gente não sabe o que é, tá? Mas o que acontece? São dois órgãos auditivos, duas áreas do cérebro. Então, tem o córtex auditivo direito, córtex auditivo esquerdo. Então, pode acontecer. Assim como na visão, às vezes a gente tem 5 graus em um lado e no outro tem 2. Então, assim, elas funcionam separadamente, tá? Normalmente, assim, a maioria das pessoas tem uma perda bilateral, tá? Mas também pode acontecer uma perda somente em uma orelha. Provavelmente, né, e a gente teria que investigar e tudo mais, mas essa perda da sua esposa não foi causada por envelhecimento natural. Teve algum fator, né, alguma causa que causou essa perda, por isso que foi somente de um lado. Ela teve uma pequena, como se chamaria isso? Não é bem uma embolia, mas um quadro que se escreveu. Entendi. Depois eu estava trabalhando em Portugal nessa época, né? Uhum. E que bloqueou então o ouvido dela, foi tratada com anticoagulantes e tudo mais, Uhum. melhorou, mas depois voltou. Bom, Sim. aí é difícil saber se foi Sim. pelo envelhecimento ou... Né? Não, aí não se foi o coágulo e tudo mais, não foi por envelhecimento. Ela pode até ter alguma perda também causada pelo envelhecimento natural, mas nesse caso, a piora de um dos lados foi por um outro fator, provavelmente circulação, tá? Bom, pode. Eu, desde criança, já tinha problema auditivo. Uhum. Foi indo, aí quando eu estava com 15 anos, fiz uma cirurgia, porque deu que eu tinha o tímpano furado. Uhum. Quando eu fiz a cirurgia, ótimo. Fiquei ouvindo, eu com 16 anos, a primeira vez que eu fui ouvir na minha vida o tic-tac do relógio, que eu não ouvia. Aí também foi passando, e lógico, aí vem com a idade, tem a perda auditiva. Eu uso o aparelho há exatamente há 15 anos. Eu usava nos dois. Aí, quando eu fui fazer uma cirurgia, o otorrino falou, vou fazer uma cirurgia, a minha cóclea, que você estava falando, eu cortei, eu vi aí, deixa eu ouvir daqui, eu não ouço mais nada, perda total. O outro deixa com o aparelho. Aí ele falou que na hora a cóclea estava toda grudada. Ele falou, no que ele foi tentar grudar, quebrou. Quebrando, deu perda total. Então, eu não ouço. Até que eu falei para ele, e o implante, né? Que existe. Ele falou assim, mas no seu caso, não dá, porque para ser um implante tem que ser bilateral. Se fizer um implante, aí vai dar interferência. Você vai ouvir de um jeito e ouvir do outro. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Assim, ó, na verdade, é só investigando o trabalho, né? Mas se a gente tem alguma alteração na cóclea, né, de anatômica, né, que foi o que você me relatou, a gente já provavelmente não conseguiria fazer o implante. Então, assim, tem
várias causas. Mas existem pessoas que têm implante de um lado e aparelho do outro, tá? Então, assim, isso não interfere com... mas existem pessoas que têm um lado com implante e outro lado com aparelho, tá? Então, assim, existe implante também só de um lado. Antigamente fazia só de um lado, né? Depois agora, com muita luta, a gente consegue bilateral, principalmente plano, essas coisas. Mas existe a possibilidade de fazer um lado só. Provavelmente, o seu caso não é indicado para um implante coclear, tá? Mas não é por conta de, tipo, um lado está com o aparelho, vai interferir? Não, tá? Isso não, mas provavelmente seu caso também não é ele falou. Naquele ano, foi para que mais para frente, deixa eu fazer implante em um só. Mas eu também não voltei mais, então eu voltei de aparelho. O que existe é uma tecnologia, né, que a gente trabalha, não são todas as empresas que trabalham, que é CROS, o nome do dispositivo. E o que esse CROS faz? Que é exatamente para quem tem uma anastomosia, né, de um lado. Então, assim, um lado não tem como a gente adaptar o aparelho. Porque para a gente adaptar o aparelho, precisa existir um vestígio de som, tá? Se a pessoa não está escutando mais nada, se não em nenhuma intensidade, não tem como colocar o aparelho auditivo, tá? Isso é mais raro, mas às vezes acontece. Para esses casos, a gente tem esse dispositivo chamado CROS, que o que ele faz? Ele pega a informação desse lado e joga para o aparelho do outro lado. Ele joga com uma diferença de milissegundos, né? Então a gente não percebe, tá? Então, a princípio, a gente sempre acha que o som está vindo do lado com o aparelho auditivo, tá? Mas a gente não perde a informação do outro lado. Com o tempo, né? Dependendo ali da pessoa, cada caso é um caso, o que acontece? O cérebro começa a modificar, não da mesma forma de uma estimulação direta, mas ele começa a entender por conta desse atraso que o som está vindo do outro lado. Então, pode ajudar na localização. Onde eu compro aparelho, não falaram. Eu cheguei a fazer o teste, mas o meu aparelho é de colocar. Põe atrás da orelha, eu não consegui me adaptar. E o que eles tinham lá é de adaptar, e realmente, o som vem mesmo. Fiquei uma semana fazendo o teste. Aí um dia eu peguei um Uber, caiu. Quando caiu, eu já fui devolver o aparelho. Porque não consigo me adaptar fora do orelha. Entende? Segundo eles, já não existe. Existem modelos, né? A gente tem modelos que eles já são feitos mais anatômicos para exatamente os óculos, tá? Mas, às vezes, né, de pessoas. Às vezes tem gente que prefere interno, tem gente que prefere por fora. Tem várias... Hoje em dia, o que tem é a opção. Só não pode ficar sem. E melhor. Há 15 anos atrás, eu estava no Toro. O preço dos dois era o preço de um carro popular. Há 15 anos atrás. Aí foi aumentando hoje, graças a Deus. Está na cara, mas está mais acessível. Muito benefício, né? O que é o custo do aparelho auditivo? Na verdade, assim, existem muitos estudos para o aparelho. Então, assim, antigamente, o som era um som, né? Então, às vezes, não sei se vocês já conviveram com pessoas que pegavam o aparelho, ficava pitando, colocava na caixa, né? Por quê? O som, a qualidade do som não era a mesma. Hoje em dia, com a tecnologia, então, por exemplo, na Comunicare, a gente trabalha com duas marcas que são líderes no mercado, que é a Signia, que é a antiga Siemens, e a Videx. Então, o que os aparelhos têm? Eles já têm inteligência artificial. Então, eles já entendem no ambiente que a pessoa está, comportar com tal modo, eles já conseguem se adaptar melhor. E a qualidade do som é muito boa. Então, assim, eu não tenho perda auditiva. E, às vezes, quando tem lançamento, uma coisa, eu coloco para ver o som e eu consigo ficar tranquilamente com o aparelho. Não me incomoda, tá? Por quê? Porque a qualidade do som é mais próxima ao som natural mesmo, tá? Então, cada vez mais a gente está evoluindo de tamanho, de tipo e tudo mais para atender a todos. Bom, o uso do aparelho auditivo pode estabilizar, né, melhorar as funções cognitivas, como a gente tinha falado, memória, atenção, linguagem, percepção, então tudo isso está ligado à audição também, tá?